Olá, muito boa noite a todos. Estão aqui comigo me acompanhando pelo canal Erika Lamour, também pelo IGTV. E o tema de hoje é um tema muito interessante, sobre o que é que a gente vai falar nessa noite, nessa aula de hoje, né? Como é que você, que atua com projetos de adequação à LGPD, pode aumentar os seus ganhos, os seus lucros, por meio do compliance? Meu nome é Erika Lamu e o meu objetivo aqui é ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais atuando com compliance na prática. E no seu caso, que é consultor, a gente sabe que essa possibilidade de ganho ela é multiplicada, porque ao invés de você trabalhar em uma única empresa, você vai trabalhar em várias empresas em paralelo, justamente dando consultoria, né? E primeiro eu quero fazer um alinhamento inicial, tá? Que alinhamento é esse? Como eu não sei se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre a área de compliance, vou falar rapidamente o que é compliance, tá? Compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam a empresa a implantar a cultura da integridade aliada à conformidade legal e atuando também na prevenção de riscos. Eu costumo dizer o seguinte, que se o compliance fosse transformado em equação matemática, que equação seria essa? Essa equação seria a seguinte: compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos. Porque aquilo a gente quer implantar a cultura da integridade, a gente quer que a empresa esteja em conformidade legal, ou seja, ela esteja atendendo, esteja respeitando, cumprindo leis, normas, diretrizes, regulamentos que são aplicáveis àquela empresa especificamente e também ao setor que ela atua, tá? E trabalhando também com a prevenção de riscos, por isso que nessa equação é menos riscos. A gente tem que evitar que esses riscos aconteçam e a gente faz isso por meio de controles internos e outras questões relacionadas à gestão de processos, tá? E hoje em dia o compliance ele é uma área nas empresas e aí a ideia justamente aqui é mostrar para você de que forma você pode criar essa área dentro da empresa de forma alinhada com o seu projeto de LGPD, né? Lembrando que nas empresas o compliance ele é responsável, entre outras questões, falando um pouquinho mais além da expressão matemática, ele é responsável por implantar o programa de integridade na empresa, tá? Mas, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, você vai lá no canal do YouTube e tem uma série chamada Os 10 Pilares do Programa de Integridade. E, inclusive, a gente já fez, ao longo das últimas 10 lives, a gente fez um e-book para cada live, a gente liberou um e-book em cada live, onde cada um dos 10 e-books era sobre um dos pilares do programa de integridade. Então, se você não baixou ainda, vai lá no Instagram, tem um link na bio, onde através desse link você vai conseguir baixar, acessar todos os e-books gratuitamente, tá bom? O conteúdo dos e-books está muito bom, a gente tem recebido feedbacks muito positivos e aproveita para estar aprimorando o seu conhecimento aí na área de compliance e amolando o seu machado, como eu costumo dizer, né? E em relação a esse tema de hoje, entrou agora na live o Marcelo, que atua com a LGPD. Tudo bom, Marcelo? A gente vai falar justamente sobre como os profissionais de compliance que atuam com consultoria em LGPD podem aumentar seus ganhos, né? E quando eu falo em aumentar seus ganhos em projetos de LGPD, entendo o seguinte, que é realmente você atuar com projetos em paralelo, né? E vai depender, esse aumento de ganho, ele não é uma coisa, não é um valor fixo, definido, determinado, depende muito do tamanho da empresa, do tipo de projeto, até mesmo da forma que você atua fazendo o projeto. Então, por exemplo, quando eu atuo em projetos de LGPD, eu atuo especificamente com um pilar de compliance e processos. E aí, como é que eu faço? Eu chamo parceiros para atuar comigo dentro dos pilares de direito digital e no pilar de segurança da informação, tá? Então, eu, quando entro num projeto, quando eu faço a captação do cliente de consultoria, né, para a implantação do projeto LGPD, eu entro geralmente com parceiros para cada um fazer a sua especialidade, né? Eu não vou, por exemplo, me meter a fazer segurança da informação, que não é minha praia, nem direito digital, que é minha praia. Eu entro com o meu pilar de compliance e processos.
E, considerando que você atue nesse mesmo formato, você tem a possibilidade de aumentar seus ganhos entre 30% a 100% num projeto de adequação. E aí, ao longo da live, eu vou explicar como, tá? Você faz, caramba, Érica, 100%? 100%. E não é com nenhuma fórmula mágica, nem nada, enfim, mirabolante, né? Segura um pouquinho que eu vou explicar já já. Então, quando você que por acaso estiver assistindo e não for consultor de projeto LGPD, pode pensar, então isso não é para mim. Pelo contrário, em todas as lives eu gosto de dar muitas dicas e orientações relacionadas à atuação profissional. Então, se você é profissional, assiste até o fim, porque mesmo você não sendo consultor, eu vou dar algumas dicas que vão ser interessantes para você também, mesmo que você atue especificamente como funcionário, como CLT, tá? Então, é aquilo, sempre, toda informação é sempre útil, é sempre bem-vinda, né? E é aquilo, eu gosto de trazer sempre conteúdos que são relacionados à prática. Por quê? Porque nos livros a gente percebe uma abordagem muito mais acadêmica e conceitual, né? E eu tenho 2 livros publicados, por exemplo, que também seguem essa linha e é natural, tá? E aí, justamente, a ideia de fazer as lives é por identificar que tem meio que dissociado a teoria da prática. Tem algumas coisas que você não vai encontrar nos livros, e aí por isso que eu gosto de trazer situações que sejam ou problemas a serem resolvidos, ou realmente oportunidades que você pode não ter identificado ainda, que venham lá ajudar você profissionalmente a aumentar sua receita, ou, como no caso de hoje, aumentar os ganhos, aumentar seu lucro dentro de um projeto de adequação à LGPD, tá? E quando eu falo de aumentar seus lucros, eu não estou falando em considerar, por exemplo, o projeto de adequação à LGPD como um projeto, como um programa de integridade. Não é isso, pois são coisas bem distintas, tá? São situações diferentes, são projetos diferentes, envolvem etapas distintas, envolvem áreas distintas e principalmente técnicas totalmente diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala no programa, implantar um programa de integridade, a gente não precisa nem de direito digital, nem de segurança da informação. E são itens que são fundamentais, são áreas que são fundamentais no projeto de adequação à LGPD. Né? Então, são realmente situações paralelas. Não pense aqui que eu vou dizer que, vou fazer um arrumadinho, considera assim, não tem nada disso. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais. Então, quando eu falo em colocar, em realmente ajudar você, que o compliance pode ajudar você a melhorar, aumentar seus ganhos em relação ao projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, é justamente em que sentido? No sentido de que você vai colocar um projeto a mais. Você, como consultor, vai ofertar para o seu cliente, vai oferecer ao seu cliente, que são as empresas, mais uma possibilidade de mais um projeto realmente para que ele venha a ter ganhos. Como assim, Érica, ter ganhos? E no caso, por exemplo, da LGPD, é uma questão de adequação, não é uma questão de ter ganhos. O programa de compliance, como um todo, a área de compliance, ou mesmo a implantação do programa de integridade, tanto tem relação também com a adequação, não é à toa que na forma que eu citei tem a ver com conformidade legal, né? A própria LGPD, a adequação LGPD, é um item do guarda-chuva conformidade legal que é trabalhado pela área de compliance, tá? O compliance, ele acaba sendo muito mais abrangente do que a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a Lei Geral é uma lei. E quando a gente fala no compliance, no sentido de ser o responsável por garantir a conformidade legal, de envolver a empresa dentro desse processo de conformidade legal, eu estou falando de várias leis, e não só leis, vários outros instrumentos. A exemplo de decretos, a exemplo de regulamentos, a exemplo de normas nacionais e internacionais, como, por exemplo, a gente pode citar aqui as ISOs, e tantos outros instrumentos que a empresa precisa estar adequada para estar atuando dentro daquele segmento de mercado que ela atua, dentro daquele nicho específico em que ela atua, tá? Então, são projetos distintos, são serviços distintos, mas que podem ser complementares. Tudo vai depender da forma que você vai
conduzir. E é justamente isso que eu quero trazer aqui para você hoje como oportunidade, tá? E é aquilo, quando a gente fala em mais um projeto, é importante que você saiba fazer essa condução em paralelo. Então, é aquilo, não vai ter milagre da multiplicação dos pães que você não é Jesus Cristo. Você não vai se multiplicar em dois. Você precisa, primeiro, saber conduzir muito bem a parte que lhe cabe dentro do projeto de adequação à LGPD, para que você consiga, em paralelo e de forma bastante integrada, conduzir o projeto de ou criação da área de compliance ou de implantação do programa de integridade, tá? Vai depender de como você vai oferecer esse serviço realmente para o cliente, tá? E é importante que você entenda que a gente está falando justamente de uma incorporação de serviço, né? Serviços que eles podem estar sendo feitos em paralelo, de forma integrada, mas são realmente duas situações. Então, pode ter gente até que pode ter ficado em dúvida em relação a como é que vai ser isso, né? Poxa, como é que vai ser? Você vai colocar dentro do projeto? Não, vão ser projetos distintos, que podem sim ser tocados em paralelo e ajudar você a aumentar a sua receita como consultor, o seu lucro, entre 30% e 100% do valor que você vai poderia estar ganhando se atuasse apenas com um projeto de LGPD, tá? E diante desse contexto, né, tem gente que pode dizer assim, poxa, mas como é que eu vou conduzir esses projetos em paralelo, né? Uma coisa que você precisa entender, primeiro, é aquilo, você vai precisar realmente já estar atuando com projetos de LGPD. Meu objetivo aqui não é falar especificamente sobre a lei, mas, na verdade, está falando sobre a área de compliance, tá? Então, quando a gente fala em aumentar os ganhos, é em que sentido, né? Por exemplo, quando eu estou fazendo a captação de cliente, onde eu chamo os meus parceiros para a gente realmente estar elaborando uma proposta, para a gente estar fazendo realmente a captação de um cliente, como é que eu faço? Ainda quando eu estou fazendo a proposta, ainda na fase de elaboração de proposta, a gente envia um formulário para o cliente com algumas questões técnicas relacionadas à LGPD, e dentro dessas questões, uma das coisas que eu coloco, que eu solicito, é o organograma da empresa. Por quê? Porque eu vou precisar, dentro da LGPD, na etapa de mapeamento, né, do fluxo de dados, eu vou precisar mensurar quantas entrevistas vão ser necessárias para realizar esse levantamento do fluxo de dados, né? Então, com base nessa quantidade de entrevistas a serem realizadas, eu faço a proposta adequada para a empresa, né? Então, quando eu faço essa aplicação de questionário, desse formulário, eu peço também o organograma da empresa e eu questiono se a empresa possui as áreas de compliance, auditoria interna ou controles internos. Por que isso? Porque é uma forma de conhecer a empresa, né, e verificar se a empresa possui essas áreas. Então, quando a empresa ela possui essas áreas, você já sabe que é uma empresa que ela tem um nível de maturidade maior e que muito provavelmente você não vai fazer sentido você oferecer a implantação de uma área, a criação de uma área, se a área já existe, né? Mas quando a área não existe, e assim, em 90% dos casos, dos clientes que a gente trabalha ou das empresas que a gente faz prospecção, eles não possuem ainda a área de compliance, tá? Então, o que é que a gente faz? Eu aproveito, né, esse contexto, essa situação, que a empresa não tem a área de compliance e tento justamente fazer essa venda, né? Então, quando eu faço a proposta para o cliente, eu faço uma proposta à parte, e nessa proposta à parte, eu incluo a opção do projeto de criação da área de compliance ou de criação do programa de integridade, tá? E aí vai depender da conversa que você tem com a empresa, alguns questionamentos que você pode estar fazendo,
para entender qual é a proposta que vai ser mais adequada, né? Se é a criação da área ou a criação do programa. Lembrando que você pode começar com a criação do programa e, aos poucos, evoluir para a criação da área de compliance. Você não precisa mostrar tudo de uma vez. Mostra aos pouquinhos, vai por partes, né? Começa com realmente uma atuação um pouco menor para depois expandir, tá? Porque aí você vai dar tempo do cliente conhecer o seu serviço, conhecer sua forma de atuação, entender como você trabalha, entender como se dá esse trabalho de compliance, como é que vai ser desenvolvido na empresa essa questão da implantação do programa de integridade, tá? E aquilo, encarar realmente como uma oportunidade, né? Então, você pode, por exemplo, elaborar uma proposta que você vai ofertar no final da apresentação. Você elaborou sua apresentação de vendas para o cliente. No final dela, você pode colocar ou como anexo ou como item adicional, um projeto adicional, complementar, enfim, qualquer que seja a nomenclatura que você decida utilizar. Você coloca que a possibilidade do projeto de criação do programa de integridade, tá? Ou então, você tem outra opção de fazer o seguinte, colocar como um anexo realmente em outro arquivo. Você faz um arquivo só para o projeto da Lei Geral de Proteção de Dados ou um projeto paralelo só sobre a criação da área de compliance. Se você já tem algum tipo de abertura com o cliente, é interessante que você comente que vai estar apresentando também uma proposta voltada para o compliance, e você pode perguntar se ele prefere que a apresentação seja em conjunto, ao final, ou se apresentações separadas, porque às vezes envolve diretorias diferentes, e aí a empresa pode preferir que venha realmente no formato separado, no arquivo separado, tá? Já passei pelas duas situações, tanto teve cliente que disse, não, Erika, mande junto que eu aproveito que a diretoria vai estar numa mesma reunião para fazer a aprovação dos dois projetos, né? Ou então você pode dizer, não, Erika, como eu vou aprovar o de LGPD especificamente com o diretor X, por exemplo, pode ser o diretor jurídico ou o diretor de TI, enfim, manda para mim só o mundo do LGPD e em outra tu prepara a parte do compliance. Então, vai depender realmente de cada cliente, tá? É importante você tentar fazer essa abordagem com o cliente, porque isso pode evitar uma dor de cabeça, pode aumentar suas chances de conseguir realmente fazer com que esse projeto ele saia do papel e seja aprovado, certo? É aquilo, você precisa ouvir o cliente, né? Nem sempre a gente consegue ouvir o cliente e isso é uma pena, porque o cliente, às vezes, ele nem sabe que ele precisa de ajuda, mas quando você desenvolve a capacidade da escuta ativa, né, de realmente prestar atenção no que ele fala, prestar atenção em algumas situações que ele comenta que acontece, você pode, nessa fala do cliente, mesmo você tendo feito contato com ele para ofertar um projeto de Lei Geral de Proteção de Dados, você pode justamente perceber essa necessidade do cliente em relação à área de compliance. E aí você aproveita, deixa do cliente em determinada fala que ele pode fazer, você vai e oferta esse projeto paralelo, né, da área de compliance. Então, é importante você ficar atento aos sinais que o cliente dá e ouvir. Tem gente que acaba não conseguindo fazer uma venda porque quando chega para falar com o cliente só quer falar. Quando, na verdade, você tem que ouvir e muito e entender a necessidade do cliente para então falar, né? Como, no caso da LGPD, se trata de um tema que muita gente ainda não tem conhecimento, vai ter um momento que necessariamente você vai falar bastante, né? Mas aí você fala da parte conceitual, fala da parte técnica e faz algumas perguntas para o cliente para realmente puxá-lo para dentro da conversa, porque senão vai ser um monólogo, né? E aí monólogo não é interessante para ninguém quando a gente fala em uma relação comercial. Então, você puxa do cliente certas informações, faz certas provocações positivas, reflexões, para que ele consiga falar de outras situações, não apenas da LGPD, mas do contexto da empresa, do dia a dia da empresa, para então você aproveitar certas deixas que ele pode dar, para então você pegar a fala dele e falar da oportunidade do projeto de implantação do programa de integridade, ou, a depender do contexto,
falar direto do projeto de criação da área de compliance, né? Que o cliente pode até dar uma deixa de dizer assim, LGPD, assim como LGPD tem outra coisa que a gente precisa fazer aqui é compliance, mas depois eu vou procurar uma empresa de sopa, mas a gente também atua com implantação do programa de integridade, com criação da área de compliance. Percebe que tudo vai depender muito do contexto, né? E por isso que é importante que você escute bastante o seu cliente. Deixa ele falar, de preferência mais até do que você. Vai ter hora para você falar, mas vai ter hora para você puxar do cliente o que ele vai estar falando, que vai alimentar realmente a sua argumentação em termos de venda, né? De uma possível venda de um projeto de compliance. E aí, tem gente que, ao invés de encarar essa situação, que eu exemplifiquei aqui como uma oportunidade, pode chegar e dizer assim, Érica, mas isso não vai ser fácil não, eu não vou saber conduzir. E aí desiste sem nem ter tentado, né? Sem entender que é possível, que é factível e que pode justamente ajudar muito o cliente, pode ser que o cliente já tenha essa demanda de criar a área de compliance ou de implantar o programa de integridade. E é aquilo, gente, eu falei acho que foi na última live, que a gente tem mania de pensar assim, né? Poxa, não vão aprovar, vamos dizer que não, já vai ser um gasto. O não, você ainda não tem. Eu mesma costumava dizer que o não eu já tenho. O não eu já tenho, eu nasci com ele quando eu saí da barriga da mãe, porque não queria sair, ficava chorando, tinha que sair, viesse embora para o mundo real, né? Mas, na verdade, o não a gente ainda não tem. A gente acha que vai ter o não e já trava só por um achismo. Esse não é virtual, ele não está no mundo real ainda. Então, se você não recebeu ainda esse não, você tem que correr atrás, você tem que tentar, você tem que fazer o máximo que você puder para conseguir realmente obter esse sim. E não vai estar criando empecilhos que não existem, travas que não existem, situações que não existem, nãos que você ainda não recebeu. Né? E o correto, dentro desse contexto que eu estou falando aqui, de você trabalhar realmente com projetos paralelos, é você, primeiro, entender muito bem como funciona o projeto de implantação da área de compliance, um projeto de programa de integridade, tá? E justamente por quê? Da área de compliance e de LGPD. Né? Vou falar primeiro do de LGPD, que o foco hoje é o pessoal que atua com LGPD. O ideal é que você já tenha, inclusive, realizado alguns projetos de adequação à LGPD. Por quê? Porque uma coisa é a teoria, que é ensinada em alguns cursos, eu já fiz vários e eu sei que a teoria é diferente da prática, assim como no compliance, a teoria é diferente da prática, e isso é muito normal, tá? Mas você precisa estar seguro quanto ao trabalho que você está executando em termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a partir do momento que você cria corpo, né, e diz assim, não, eu sei fazer um projeto de adequação à LGPD, aí você consegue ampliar seus horizontes, tá? E aí falar, por exemplo, de forma adicional, num projeto de compliance. Por que eu estou reforçando isso? Porque, às vezes, na ânsia de querer aumentar o faturamento, o seu faturamento da empresa que você trabalha, como consultor, você pode exagerar, né, na sua ansiedade e ofertar uma coisa sem saber como você vai conseguir conduzir em paralelo. Então, por isso que é importante, se você atua com o projeto de LGPD, já sabe fazer, já está maduro, já consegue desenrolar, até porque é uma coisa muito nova, né? Não é todo mundo que pode dizer assim, já fiz 2, 3, 4, 5 projetos de LGPD. Mas, no mínimo, de preferência, no mínimo, 2. Poxa, Érica, mas então vai ser quando? Não sei, porque varia de empresa para empresa o tempo que você vai levar para realmente realizar um projeto de implantação à LGPD. Tem projetos, eu já vi empresas realizando em 5 meses, tem projetos que é 1 ano, tem projetos de 1 ano e meio, para empresas de maior porte ou de maior grau de complexidade. Então, varia, não tem uma regra específica, né? Então, por isso que é interessante que você tenha, no mínimo, concluído um, que aí você vai entender agora, eu sei como é. E eu falo de preferência que sejam 2, por quê? Porque no primeiro você ajustou um monte de coisa, no segundo você vai começar a baixar poeira e dizer, não, agora eu já não vou cometer os erros que eu cometi no primeiro, que é natural. E aí erros, não necessariamente erros técnicos, às vezes até erros
em relação à negociação com o cliente, erros em relação a contato, erros em relação à entrevista, ou não necessariamente erros, mas é aquilo, às vezes você encontra uma forma melhor de fazer. Depois que você começa a fazer de um jeito, às vezes você faz um ajuste de rota e faz uma adaptação. E aí, a partir do segundo, você diz, não, agora eu vou fazer sempre dessa forma, que é uma forma mais adequada, né? Então, você precisa ter isso bem sedimentado em relação ao projeto de compliance LGPD, de adequação LGPD, para então pensar no plus, que é o projeto de compliance, tá? E, antes que eu esqueça, é importante você... Por que eu falei no início dessa live, dessa aula, por que eu falei que você pode ter aumento de ganhos de 30% a 100%? Tudo vai depender de como você... como é a sua atuação dentro de um projeto de adequação LGPD, tá? Eu vou falar em termos macro, em termos de proporção, para você ter uma ideia, mas não vou falar de valores, porque aquilo varia de empresa para empresa, do porte, do tamanho, de uma série de questões. Um projeto, se você atua num projeto de adequação à LGPD, com todos os pilares, você tem uma estrutura que te permite, por exemplo, entrar tanto com a parte de compliance processos com o pilar, né, de compliance processos, como o pilar de direito digital, como o pilar de segurança da informação. Geralmente, o valor que você cobra em um projeto desse, cerca de um terço dele, daí eu ter falado 30%, é mais ou menos o valor que você vai cobrar em relação a um programa de integridade, a implantação do programa de integridade. Então, se você já tem noção dos projetos, se você já está, por exemplo, agora com alguns projetos em paralelo, já está conduzindo alguns projetos, você já consegue fazer uma conta rápida de dizer, poxa, um terço desse valor é mais ou menos o que eu posso cobrar num programa de integridade, tá? Em relação... deixa eu até aproveitar e dar um recadinho aqui para os nossos alunos, alguns estão aqui online. Depois a gente vai fazer uma aula, quando a gente fizer a aula da caixa preta de consultoria, eu vou dar detalhes, eu vou dar valores, eu vou ajudar vocês a entrar nessa parte realmente dos cálculos, tá? Fiquem tranquilos. Estou avisando isso porque a gente tem um curso que está acontecendo, né, que é o Destrava Compliance, e um dos temas que a gente aborda é justamente esse, mas com outro viés, no sentido do profissional de compliance poder atuar também com projetos de LGPD, e a gente já teve uma aula de introdução à LGPD que foi bem produtiva. Quem tiver interesse, a gente abre esse curso algumas vezes no ano, não sei quando eu vou abrir novamente turma, eu quero realmente concluir o curso para então estar abrindo turma, mas fiquem atentos e vão acompanhando a gente, que quando for o caso, quando a gente decidir abrir, vocês vão estar sendo sinalizados, tá bom? Bom, então, aí é a questão dos 30% que eu comentei. E em que situação chega a 100%? Por exemplo, quando você atua em apenas um dos pilares, é mais ou menos um terço para cada pilar, mais ou menos, tá? Pode variar, pode, de acordo com uma série de questões, uma série de situações, enfim. Mas, de forma macro, tá? Para você ter uma noção, cerca de um terço do valor no projeto do LGPD é um projeto de implantação num programa de integridade. E aí, se você fica com um dos pilares apenas, por exemplo, no meu caso, como eu fico especificamente com o pilar de compliance e processos, né? E com a gerência do projeto, quando é um projeto onde eu que fiz a captação do cliente, quando eu ofereço o projeto de compliance em paralelo, é geralmente o mesmo valor. O valor que eu cobro para implantar o pilar de compliance e processos é o valor que eu cobro para implantar o projeto de compliance, seja o programa de integridade ou a criação da área. A depender do cliente, eu já vou direto na criação da área, que é o projeto mais macro, tá? Então, eu consigo aumentar em 100% esse meu ganho. Então, perceba que não é nenhuma fórmula mágica, não é jeitinho, não é arrumadinho, não é nada disso. É porque você consegue realmente tocar um projeto em paralelo, né? E é aquilo, é importante que você saiba como conduzir para só então fazer qualquer tipo de oferta nesse sentido, de proposta nesse sentido para o cliente, tá? Falando um pouquinho,
sobre essa questão, e assim, algumas pessoas entraram há pouco tempo na live, então vou dar uma recapitulada, tá? E deixar alguns passos adicionais. E até aproveitando, dar um refresh no tema, né? Hoje a gente está falando o tema de hoje é como você, que atua como consultor em LGPD, atua em projetos de adequação à LGPD, como é que você pode aumentar os seus ganhos por meio do compliance, tá? E aí, indo agora para um passo a passo, né, de como é que você pode fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é saber realmente ter segurança na implantação do projeto de LGPD, primeira coisa, que eu já citei. Depois você vai, o segundo passo seria você aprender sobre a área de compliance, né? Saber como é que se implanta um programa de integridade, saber qual é a diferença entre implantar um programa de integridade e criar a área de compliance, que são coisas distintas. Quando a gente fala em criar a área de compliance, é bem mais abrangente, tá? Um terceiro passo, né, que você pode fazer é o seguinte: quando você for solicitar o organograma, quando você for fazer a proposta para a empresa, você. Não, eu vou voltar só um pouquinho. O terceiro passo, na verdade, vai ser aprender como conduzir em paralelo. Porque você só pode fazer a proposta depois que você aprender a fazer isso. Né? Solidificou o conhecimento em LGPD na prática? Sim, beleza. Solidifica também em compliance. Solidificou, ok. Aí você vai aprender como conduzir em paralelo. Porque não é como você sabe, porque sabe um e sabe outro, que você vai saber conduzir em paralelo. É aquilo, é como se fosse mais uma empresa. Né? Mas tem atalhos, tem caminhos que você pode seguir no sentido de evitar certos retrabalhos. Ao fazer uma determinada ação em LGPD, você já pode pensar na ação em compliance. E quando você estudar compliance, você vai entender isso de forma muito clara. Né? E eu digo isso com propriedade porque eu atuo nas duas áreas. Então, é aquilo, você precisa aprender a como conduzir em paralelo, que não é nenhum bicho de sete cabeças, assim como você conduz implantações de LGPD, projetos de adequação a LGPD em paralelo, você tem como conseguir conduzir em paralelo esses dois projetos, tá? E aí, esse seria o terceiro passo, né? O quarto passo seria justamente quando você for elaborar a proposta para a empresa, elaborar o orçamento para a empresa, você tem que solicitar o organograma, tanto para saber quantas entrevistas de mapeamento você tem que fazer para fazer o mapeamento dos fluxos dos dados pessoais, como também você vai aproveitar esse organograma para verificar se a empresa possui ou não a área de compliance ou auditoria interna. Por que, Érica, você está falando auditoria interna? Porque há situações em que, por falta de orçamento, a auditoria interna acaba meio fazendo uma bola dividida com a área de compliance. Parte das atividades da auditoria acabam sendo, de fato, originárias da área de auditoria e algumas acabam sendo relacionadas à área de compliance, né? Então, é interessante você entender esse contexto e mesmo perguntar para o cliente de forma clara se você tiver alguma dúvida em relação ao organograma, né? Então, esse seria o quarto passo, né? E o quinto passo é justamente na elaboração da proposta. Você vai montar, na proposta, você já vai falar sobre o seu projeto. E aí é interessante você conversar com o seu cliente sobre essa questão da área de compliance e entender com ele de que forma você pode mandar essa proposta sem compromisso, né? Se ele prefere que mande no mesmo arquivo onde você vai mandar a apresentação com a proposta do projeto de consultoria em LGPD, ou se em um arquivo separado. E a resposta dele vai depender muito de quais diretorias estão relacionadas a esses dois projetos, tá? Às vezes, por exemplo, vai ser uma reunião com o presidente da empresa, então ou então com o diretor administrativo que está responsável pelos dois projetos, então pode ser no arquivo só. E é aquilo, você sempre ouvir o cliente, que seria aí o sexto passo, você sempre ouvir o cliente para entender a demanda desse cliente, entender o momento em que esse cliente se encontra, né? Saber de que forma você vai conduzir essa sua venda, essa sua oferta de serviço de consultoria, para que você realmente venha a ter êxito, né? Então, é isso, gente. Se você gostou do que você assistiu até aqui, pode curtir a live, tá? Pode também compartilhar com seus contatos, porque aquilo ajudou. Se foi útil para você, pode ser útil também para outras pessoas.
E é um conhecimento que a gente está passando de forma gratuita, né? Com o coração aberto. Meu intuito aqui é ajudar você a ter realmente, você sair do zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 mensais ou mais, atuando com compliance na prática. E para você que atua como consultor de LGPD, você já consegue entender e trabalhar com projetos paralelos. Você não só tem um cliente, né? Um consultor não tem só um cliente. Você pode até ser esse seu caso se você estiver começando, normal. Mas é aquilo, você já vai desenvolvendo a sua forma de trabalhar para ter clientes em paralelo, para ter projetos em paralelo, né? E você, como cliente como consultor de LGPD, como consultor, esse ganho não vai ser só de 7.700 mensais, vai ser muito maior, a depender justamente da forma que você atuar para conduzir justamente esses dois projetos em paralelo, ofertando, além do projeto de LGPD, também o projeto de implantação da área de compliance ou de criação, implantação do programa de integridade, tá? Só recapitulando o recadinho que eu dei no início da live. Se você for lá no link da bio no Instagram, erica.lamu, lá você vai encontrar um link, né? E ao clicar nesse link, vai abrir uma série de outros links, onde você vai conseguir baixar os 10 e-books que a gente fez sobre os 10 pilares do programa de integridade. Lá você também vai ter acesso ao podcast Jornada Compliance, que a gente passou a divulgar semanalmente, tá? E também os links, né, de todas as plataformas, todas as redes sociais onde você consegue me encontrar. Meu link do YouTube, meu link do Insta, meu link do Face, meu link do LinkedIn, tá tudo lá de forma centralizada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem para mim, mandem via direct, mandem pelo LinkedIn, enfim, coloquem nos comentários dos vídeos no YouTube, que vai ser um prazer estar trazendo temas e estar realmente elucidando essas dúvidas de vocês, principalmente quando a gente fala de dúvidas que sejam relacionadas à prática, né? Porque aquilo, nem tudo você vai encontrar nos livros. Então, essa situação, esse tema que eu abordei hoje, você não vai encontrar em livro nenhum. Eu desafio, pode pesquisar. E por quê? Porque não é o foco, né? Os profissionais, eles ainda não estão atentos, ainda não atinaram para essa questão. Como eu atuo nessas duas áreas, eu disse, não, vamos levar para o pessoal essa oportunidade para que eles aumentem realmente suas possibilidades de ganho, tá bom? Obrigada, Marcela, obrigada, pessoal, pela participação. Max, Priscila, Sérgio, obrigada a todos. E por hoje é só, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Uma ótima semana para vocês e até quarta. Beijão. Tchau, tchau.